Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estou trazendo aí para vocês os números base para o concurso 2966 da Mega Sena. E vamos iniciando aí com a base 5867, a qual serve de dados de entrada para o sistema, onde os algoritmos, ao recebê-la, irá operar em vários sentidos, sendo aí da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e também no sentido cruzado, os quais vão formando-se dezenas e operando aí somente em adição e subtração. Para que vocês entendam essa linguagem que eu passo para vocês, que são essas combinações, eu classifiquei sob a base ali primeiro, segundo, terceiro e quarto, isso aí para indicar caracteres, tá? Caracteres é onde fica armazenado números, letras ou acentuações num sistema. E nesse caso nosso aqui são números, Então no primeiro caractere encontra-se o número 5, no segundo caractere o 8, no terceiro caractere o 6, no quarto caractere o 7. Também para vocês entenderem o momento que o algoritmo forma dezena no sentido contrário, existe aquela abreviatura INV ponto do lado da fórmula, que é para indicar o momento que o algoritmo forma a dezena no sentido contrário, ou seja, da direita para a esquerda. Outra coisa importante é atentar-se quanto ao fator zero. Todo zero à esquerda, no sentido normal de leitura, terá função de 1. Zero à direita, função de 0. Exemplo: 00 será 10, 01, 11, 02, 12 e assim sucessivamente. Já no sentido contrário, toda vez que vocês depararem com o zero, considere-se o zero somente como 1. Por quê? Nessas operações, os algoritmos só reconhecem o zero como 1. Então, 00 no sentido contrário será 11, 01, 11, 20, 21, 30, 31, 40, 41 e assim sucessivamente. Eu vou explanar para vocês somente essa primeira combinação aí, e nas demais falarei somente o produto final. Como que o algoritmo operou nessa primeira combinação aí? Ele buscou o primeiro caractere e contém o número 5, depois o segundo caractere contém o número 8, formou a dezena 58. Depois retornou, buscou o terceiro caractere e contém o número 6 e o quarto caractere contém o número 7, formou a dezena 67. Somou-se 58 mais 67 igual a 125. E subtraiu, formando-se dezena no sentido contrário, porque eu tenho INV ponto do lado. Primeiramente buscou o terceiro caractere contém o número 6, depois o primeiro caractere contém o número 5, formou a dezena 65. Então ele subtraiu 125 menos 65 igual a 60. Então é dessa forma que os algoritmos operam internamente no sistema. Basta vocês ir lendo aí as operações, as combinações, e observando os caracteres e os respectivos números acima deles. Lembrando a vocês que cada base dessa que eu passo para vocês, elas geram infinitos grupos de 6 números, Eu monto essas combinações observando a movimentação das dezenas aí, as quais foram verificadas aí em 300 concursos, De 300 concursos para cá, observando a movimentação das dezenas, eu montei as combinações de modo que as mesmas possam gerar números que aumente as nossas probabilidades de acertos. Então, lá atrás eu mostrarei para vocês o percentual de acerto que nós tivemos aí. Lembrando também o seguinte, que eu passo para vocês, que isso aqui é um exemplo, de como o sistema opera internamente, Os algoritmos operam internamente no sistema, E essas combinações foram montadas conforme aí a movimentação das dezenas dos 300 últimos concursos.
Então, nesse primeiro exemplo da base 5867, nós temos aí as dezenas 60, 28, 47, 36, 59 e 56. Segundo exemplo, 46, 54, 58, 20, 39 e 27. Terceiro exemplo, 30, 55, 59, 01, 37 e 09. Primeiro exemplo da 5667, 45, 58, 48, 27, 36 e 18. Segundo exemplo da 5667, 55, 47, 17, 28, 01, 08. Terceiro exemplo, 09, 37, 59, 11, 18, 54. Primeiro exemplo da 4992, 5635, 3603, 247. Segundo exemplo, 0451, 35, 40, 36 e 01. Primeiro exemplo da 5931, 1509, 1509, 505, né? 37, 43, 01. Segundo exemplo, 59, 15, 17, 55, 39, 09. Primeiro exemplo da 2966, 25, 53, 37, 04, 56, 35. Segundo exemplo, 26, 56, 37, 01, 08, 59. Primeiro exemplo da 0158, 08, 55, 23, 34, 29, 16. Segundo exemplo, 25, 44, 58, 12, 24, 34. Terceiro exemplo, 44, 51, 08, 25, 19, 37. Quarto exemplo, 38, 15, 54, 19, 45 e 59. Primeiro exemplo da 5602. 59, 43, 38, 32, 29, 53. Segundo exemplo, 13, 47, 20, 33, 25, 22. Primeiro exemplo da 4727, 40, 24, 01, 03, 32, 05. Segundo exemplo da 4727, 57, 03, 50, 21, 17 e 20. Primeiro exemplo da 2901, 43, 38, 18, 51, 23 e 20. Segundo exemplo, 18, 37, 57, 28, 42, 01. Terceiro exemplo, 27, 10, 52, 22, 41, 38. Quarto exemplo, 16, 51, 38, 19, 40, 22. Permanece a 2026, 36, 08, 23, 58, 15, 51. 53, 34, 44, 56, 19, 07. 21, 57, 38, 06, 17, 03. 04, 47, 19, 57, 53 e 60. 30, a próxima aí, 32, 08, 40, 54, 57, 02. 31, 16, 38, 55, 48, 02. 34, 21, 51, 57, 16, 41. 34, 07, 38, 47, 08, 30. 16, 34, 37, 19, 20, 30. 24, 07, 48, 17, 06, 14. 25, 07, 30, 41, 08, 31. 16, 34, 27, 19, 20, 23. E o último a 34, 07, 28, 31, 06, 15. E aqui encontra-se para vocês, mas antes disso, eu vou explicar para vocês aí, só a título, tá? A título de observação aí, né? De comparação, né? Com os palpites, né, que eu dei, a relação do concurso anterior que eu deixei para vocês aí, era muito esperado aí pela base 2701, tá?
mas eu acredito muito ter vindo pela base 5366 ou pela base 0134, tá? Lembrando também o seguinte, a base 2026 seria a terceira base aí na sequência, tá? A 2026. E nós temos aí provável, tá? Provável 5602, 2901, 5931 e a 2026. São as sequências de saída aí, tá? Lembrando também que a 0158, se veio pela 0134, ela pode repetir pela 0158. Tá? Então, é importante elaborar combinações de todas as bases, tá? Por quê? Eu digo para vocês que existe uma sequência de saída das bases. Esse aí é o pulo do gato, tá? Porque se a gente tivesse certeza da qual base que sairia, a gente faria, né, exemplos aí de combinações somente de uma base. Por isso que eu faço o exemplo de combinações de todas as bases, por quê? Se vier números de uma base, vocês têm números coincidindo. Se vier número de outra base, vocês também terão números concorrendo aos números sorteados, né? Eu utilizo muito a estratégia de verificar entre as 9 primeiras bases aí, verificar os números que mais coincidiram, tá? Que mais saíram entre as bases, né? Eu pego 2 números, mantenho fixo. 2 ou 3 números, mantenho fixo. E vou buscando um número em posições diferentes de outras bases, tá? Formando-se grupos de 6 números, tá? Quem jogar 7 ou 8 vai formando os grupos deles, tá? Mas eu vou fazendo isso aí. Eu pego dois números, mantenho fixo, tá? E vou buscando um número em posições diferentes de outras bases, formando grupos de 6 números. Depois eu faço uma formação exclusiva, tá? Da 2026, tá? Isso tem dado bons resultados, tá? Tem dado bons resultados. Então é isso aí que eu passo para vocês, tá? Desejo a todos aí uma boa elaboração nos jogos de vocês, né? E que nesse concurso 2966 podemos ser agraciados aí, né? E que os nossos números possam ser consolidados aí com esse concurso, com os números sorteados, né? Nesse concurso 2966. Muito obrigado, um forte abraço a todos e o sucesso é o nosso lema, hein?